Bom, pessoal, voltando aqui, vamos falar um pouquinho mais sobre a estrutura do projeto. Deixa eu já criar aqui, vou criar algumas coisas aqui antes de inicializar. Tá? É possível, tá? Eu já vou comentar isso agora e vou amadurecer esse conhecimento mais para frente. Deixa eu dar um stop aqui no meu projeto. Pessoal, é possível a gente utilizar, se você já ouviu falar ou se você conhece, o conceito de orientação objeto no JSP. Tá? E também referências de outros arquivos Java dentro do JSP, igual classes ou beans, tá? Então é possível a gente criar classes que conversam com JSP, tá? Um conceito muito utilizado com esse tipo de JSP, bem depois que foi amadurecido, antes de utilizar o conceito de bean, era utilizado servlets, ok? Era utilizado servlet. Então a gente utilizava, criava aqui um exemplo, eu vou criar um pacote aqui chamado br.com.softsquare, ok? Bem simples assim. E vou dar um finish aqui, ó, tá? Então assim, eu só vou criar o pacote nessa aula, tá? Em resources aqui, tá? Então recursos, src, cria um pacote, tá? Aqui também eu vou criar um arquivo que também só vai ser criado, tá? Vai ser script.js, tá? Mais para frente a gente JS só, não é JSP. Finish. E bem, é, na próxima aula a gente vai verificar, vai verificar não, vai estudar o conceito de incluir objetos na página, tá? Para depois, mais para frente, a gente compreender outras questões em relação às diretivas aqui, tá? Mas a princípio, na próxima aula, a gente começa a entrar na parte de include, tá? Esse JS vai ser amadurecido mais para frente com funcionalidades relativas, tá? Uma coisa interessante a gente ter aqui, inclusive vai ser a pauta dessa aula, aqui eu vou colocar aqui get IP, né? Eu vou trocar o nome desse cara aqui, tá? Não gostei porque tá tudo aqui em português. E aí a gente fica tendo uma coisa meio louca aqui. Então eu vou colocar aqui tratar exceção. Execão, tá? Porque, bom, a gente não colocar certos tipos de caracteres no JSP, né? Então cedilha aqui não ia cair bem. Tá? Ou pode colocar também, tá? Não tem essa, mas é bom não facilitar, porque aí de repente, né, você vai fazer um código, alguma coisa mais elaborada, e ele não reconhece o caractere, ou dá erro por causa do encode. Tá? Tem um lance de encode que eu vou falar um pouquinho mais para frente também. Então eu vou colocar aqui tratar exceção, né? Antes de começar a fazer esse cara aqui, eu vou fazer aquele mesmo caso de sempre. Vou abrir aqui, vou copiar os caras daqui de dentro, tá? No template, vou colocar aqui e dar um Ctrl V e um Ctrl S, tá? Essa aula ela é mais explicativa, pessoal. Na próxima aula a gente vai fazer a exceção, o tratamento de exceção, um exercício bem aqui no conteúdo, tá? É, essa aula aqui tem que explicar algumas coisas para você, de repente, se você for novato, isso aqui vai ajudar muita pessoa, tá? Vamos dizer o seguinte, que lá no meu template, você simplesmente, do nada, por acidente, tá? Isso aqui já não é um pouco, não só do JSP, tá? Mas de todo o desenvolvimento em Java. Se acontecer, pelo menos na Eclipse IDE, de você fazer isso aqui, ó, e dar um Ctrl S e sem querer salvar e perder o arquivo, basta você abrir o arquivo aqui, clicar com o botão direito, vai lá no deixa eu ver, compare with local history, tá? E procurar dentre as modificações, ele vai abrir uma lista de quantas vezes esse arquivo foi modificado, tá? E aí você clica sobre ele aqui, tá? E ele te mostra as alterações que tem em relação ao novo arquivo, tá? Então assim,
o arquivo atual que você tem desse cara aqui em relação a ele é esse aqui, né? E antigamente você tinha tudo isso aqui, tá? A melhor opção, tá? Dentro desse contexto, aqui você tem umas abinhas de merge, tá? De escolher o que, que você realmente quer jogar para lá ou que você quer passar de lá para cá, tá? É como se fosse né, uma ferramenta, uma tool merge, uma ferramenta de fazer merge. Você simplesmente não perca tempo, né? Se você tiver certeza que esse, em relação à data, ao horário, esse é o arquivo certo, você dá um Ctrl A, copia, tá? Fecha isso aqui, tá? Dá um Ctrl A aqui, apaga tudo, Ctrl V, Ctrl S e pronto, você tem o seu arquivo com as modificações, né? Com as alterações que você quer ou no estado que você queria, tá? Então tem sempre esse lance, às vezes pode acontecer. Isso serve com classes, com tudo, tá? Se eu criar uma classe aqui em Java e escrever um código dentro dela e apagar por acaso ou por acidente, né, eu posso voltar ao estado dela. Todo o arquivo que é gerado aqui na Workspace, dentro do Eclipse, ele tem um histórico desse arquivo de modificações dele, tá? Que é particular. Tá? Pelo menos dessa versão do Luna, né? Então, assim, esse é um conteúdo que poucas pessoas conhecem, ou utilizam, ou lembram, né? Algumas até sabem que tem, mas acaba esquecendo, então é bom ter. Tá? Então, eu vou fechar aqui e na próxima aula a gente vai implementar como tratar a exceção caso ocorra erro aqui dentro dos nossos scripts, dentro do JSP. Quais são os métodos? Inclusive, para isso, tá? A gente vai ver um exemplo cru aqui em cima, depois a gente faz mais outros exemplos e aqui a gente vai colocar uma pastinha chamada error, ok? Error, tá? E deixa esse exercício para a próxima aula. Voltando aqui, só para consolidar um pouco mais o conhecimento, tá? Esse cara aqui é o WebXML, tá? Esses welcome file list são os arquivos que a aplicação autoriza o usuário verificar em primeira mão, tá? Então todos esses arquivos aqui, eles obrigatórios, se você colocar um filtro ou um filtro aqui, você basicamente só vai conseguir acessar a aplicação através desses arquivos aqui, tá? Quando não, são os arquivos padrões, tá? Os welcome file list, para quando eu bater no endereço, ou quando você estiver desenvolvendo o site web, né? Deixa eu só dar um start aqui. Agora a gente está no 8080, né? Então vamos voltar lá, vamos aqui no browser e vou dar um exemplo. O Welcome File List ele escolhe quais são os arquivos padrões de inicialização quando você encostar no caminho da URL em relação àquele projeto. Tá? Então vamos lá, localhost. Aqui eu já sei que a minha index está funcionando, tá? Só que se de repente você colocar só o prefixo, o projeto localhost 8080 barra softsquare e bater aqui, ele dá esse erro aqui. Se você e eu já explico o porquê do erro, tá? Que na minha opinião também não poderia ter. Mais um exemplo. Tá? Eu vou pegar essa parte aqui que não tem Java, tá? E vou criar mais alguns welcome file list. Vou criar aqui um HTML, tá? E esse HTML vai se chamar index.html, tá? Index.html. E se eu colocar ele aqui, ó, como default, tá? Como default, toda vez que eu encostar no endereço lá, ele tende a me trazer esse cara aqui, tá? Ou esse ou o index.jsp, tá? Ele dá sempre preferência aos HTMLs, tá? Então deixa eu tirar só essa barra aqui e verificar, ó. Ele me trouxe esse cara aqui. Se eu vier aqui no código fonte dele, só que aqui já não estou sabendo se ele é o HTML. Então vou colocar aqui conteúdo de HTML, tá? Inclusive, deixa eu só, bom, ele é um welcome file list, né?
Na verdade, eu tirei aquela barra. Eu acho que se eu colocar com a barra, ele por padrão ele tende a trazer os HTMLs, ok? E ele tem uma preferência aqui, tá? Eu já fiz alguns testes e eu posso falar para você que ele tem uma preferência aqui. Ele tem uma preferência pelos arquivos HTML, HTM, principalmente default. Aí default eu acho que ele já não, né, que é o padrão, né? Em alguns servidores até de ASP, de PHP, quase todos eles estão programados para pegar o arquivo padrão, o default, e executar a partir desse arquivo, tá? Então, pelo prefixo, a gente consegue chegar assim na aplicação. Se não tiver esse default, você já viu que uma página default, você já viu que ele basicamente dá aquele erro lá, tá? Então, esse para index HTML, né? O index JSP, ele não reconhece logo de cara porque é um processamento pelo servidor, tá? Então toda página JSP, antes dela se transformar num HTML, quando ela vem aqui para frente, ela se transforma no HTML. Então, antes dela se transformar no HTML e ser apresentada, ela tem que ir para o servidor. Se você puxa o caminho aqui do localhost e não tem um welcome file list, ele basicamente vai dar o erro 404. Tá? Ele tende a dar aquele erro 404. E acaba que por não chamando o arquivo, né, acaba dando erro. Tá? Bom, é isso. Então aqui no próximo vídeo a gente vai ver outras funcionalidades, tá? Outras não, né? Basicamente a questão de como tratar exceção e erros, tá? Então aguardo vocês aí no próximo vídeo.